ilegal, inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses votos que deveriam representar a soberania popular, o poder de transformação do povo, são, na verdade, hoje algo inútil, porque estão sendo cassados e anulados por uma decisão injusta. Queria entender isso. Em que pé está? É reversível ou não é essa cassação? É difícil de ser revertida, mas é possível que ela seja revertida, Vilela. Nós vamos trabalhar até o fim por isso, não por um mandato, não por mim, mas sim pela representatividade dessas 350 mil pessoas que acreditam no trabalho que a gente fez, acreditam na mudança que a gente quer implementar na luta contra a corrupção, na luta contra a impunidade, na luta por democracia, por liberdade, por justiça, por um país melhor, e depositaram sua confiança neste mandato. Para resumir o que aconteceu, na semana passada, terça-feira à noite, o Tribunal Superior Eleitoral julgou meu registro de candidatura. Todo mundo que se manifestou antes, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, de uma forma unânime falaram que eu era elegível. Mas esse tribunal inventou uma situação de inelegibilidade não prevista em lei e me cassou. Como é que ele fez isso? A lei prevê de modo objetivo e claro: membro do Ministério Público que sair do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar se torna inelegível. A questão é objetiva e clara. Eu tinha algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? Resposta é não, não tinha. Então eu era logo elegível. Mas eles fizeram um exercício de futurologia com bola de cristal, com uma combinação com leitura de mente, e eles disseram que, como eu tinha lá um rescaldo de 15 reclamações disciplinares contra mim, eles supuseram que eu quis sair do Ministério Público porque eu poderia, no futuro, alguma dessas reclamações se converter num processo disciplinar, que poderiam se converter numa condenação, que poderia ser uma pena de demissão, o que poderia no futuro me deixar inelegível. Então, eles entenderam que eu deveria ficar inelegível. Criaram uma situação de inelegibilidade que não estava prevista em lei. Isso é vedado não só porque não estava previsto em lei, mas porque a interpretação da Constituição, segundo toneladas de decisões judiciais, toneladas de visões dos mais diferentes autores, é a visão de que regras que restringem direitos não podem ser interpretadas de modo extensivo. Você não pode pegar uma regra que restringe o direito da pessoa de ser votada ou de votar e elastecer essa regra para abarcar situações que não estão nela previstas. Então foi uma decisão inconstitucional, ilegal, absurda, que acabou anulando os votos das pessoas, o poder mais básico de uma democracia, que é o poder da pessoa escrever o destino do nosso país e a nossa história por meio do exercício do voto. Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Mas foi uma votação unânime, né? Porque eu acho bom isso ficar muito claro para as pessoas. Porque o que o Deltan está colocando é o seguinte: tem uma previsão na lei de ficha limpa que diz o seguinte: se você é um funcionário público e você responde ao PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que vai averiguar se você cometeu alguma irregularidade enquanto funcionário público. Se você sai do cargo e tem o PAD em curso, você se torna inelegível, porque aí você está, digamos, fugindo de uma punição. O que aconteceu com o Deltan? E aí quais foram as decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal? A interpretação tem que ser restritiva. O que significa interpretação restritiva? Você só pode interpretar aquilo que está escrito na lei. Aí você pode falar, Vilela, mas pô, não é sempre assim? Você não sempre interpreta o que está escrito? Não. Tem interpretação extensiva. Vou dar um exemplo básico de interpretação extensiva. Tem na Constituição que você tem o direito ao sigilo em cartas. Tá. E aí o Supremo deu uma interpretação extensiva falando, bom, na época que o Constituinte colocou o sigilo para cartas, não existia e-mail. Mas a intenção do legislador foi garantir o sigilo de comunicação entre as pessoas. Então vamos aplicar para e-mail também por uma interpretação extensiva. Entendi. Agora, para restringir direitos fundamentais, como o direito de votar e ser votado, você precisa ler a letra da lei. E a letra da lei fala, PAD, não um sindicância preliminar, não um processo preliminar. E o registro do Deltan foi cassado com base num procedimento preliminar. Ou seja, não existia um PAD. Aí, quando ele diz que o TSE agiu como vidente, que o TSE diz o seguinte, olha, tinha um procedimento preliminar, esse procedimento preliminar ia se transformar num PAD, esse PAD ia punir o Deltan, e por isso o Deltan saiu do cargo no procedimento preliminar. Ou seja, sabe o Minority Report? Sim. Que você está sendo punido por um crime do futuro? É isso que fizeram com o Deltan. Exatamente isso. Eles me puniram por uma possibilidade futura
de ser acusado, né? Nem de cometer um crime, né? De ser acusado num processo disciplinar, de vir a ser condenado e vir a ser condenado a uma pena de demissão. E como é que você vai explicar, Vilela, que pessoas condenadas, acusadas na Lava Jato por crimes graves estão elegíveis e eu, que não respondo nem a uma acusação administrativa, não estou nem falando de investigação criminal, processo criminal, condenação criminal, eu não respondo nem a uma acusação administrativa, porque o processo disciplinar ele começa com uma acusação administrativa. Antes disso não existe acusação administrativa. Eu nem respondo a uma acusação administrativa e me tornaram inelegível. É algo que a gente só consegue compreender num contexto que é o contexto que o ministro Barroso colocou numa declaração. Até não sei se a gente tem preparado aí para mostrar para o pessoal, acho que valeria a pena. Declaração aí, que mandou para você. Vale a pena mostrar. Coloca pra gente aí, Helene. O que foi essa declaração? Dá o contexto dela. Quando foi? Coloca com áudio. Sim. E quando é essa declaração? Essa declaração deve ser de 2020 e 2019, quando a reação do mundo corrupto estava a pleno vapor já. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre. E aí? E aí, Kim? É exatamente isso que está acontecendo, né? É a mudança, a inversão da narrativa. Tá, mudou a jurisprudência, a imprensa que antes, né, exaltava a Operação Lava Jato, passou a demonizar a Operação Lava Jato, né? Tem jornalista que fez carreira cobrindo Lava Jato. Exato. E que depois, de repente, se transformou na pior coisa do mundo, né? Por que você acha que está acontecendo isso? Ué, é exatamente quem roubou, é exatamente quem cometeu o crime reagindo porque tem poder para reagir.